que se trata Sísifo? Sísifo é uma peça que eu escrevi com Vinícius Calderoni, que é um cara que eu adoro, um autor da minha geração, autor, ator, diretor, tudo, que eu queria falar de um monte de coisa junto. E o mito grego é sempre uma maneira de você falar de... Está tudo lá, está tudo na Grécia, né, eu acho. A mitologia grega, ela explica tudo. E esse mito, Sísifo, é um cara que sobe, ele é condenado pelos deuses à eternidade, porque ele queria ser eterno, ele dribla a morte, ele engana a morte, e os deuses percebem, claro, os deuses percebem tudo, e punem ele com uma tarefa que é assim, você quer a eternidade? Então tá bom. Você vai empurrar essa pedra ladeira acima por toda a eternidade. Quando ela chegar no topo, ela vai cair, você vai ter que buscar ela e vai levantar, vai levar de novo. E é um mito bonito por várias razões, eu acho. Mas uma delas é, claro, a coisa da tarefa absurda a qual todos nós estamos sujeitos, seja o nosso trabalho, que tantas vezes é absurdo sem sentido, seja a própria vida, né? Os dias que é absurdo, os dias nascem e morrem, e o sol levanta e se deita todos os dias. Também é um trabalho de Sísifo, do sol, da vida. Acho que ele fala muito bem do eterno retorno também da vida, isso é o mito grego. E a gente usou esse mito para falar de questões de contemporaneidade, como o trabalho sem sentido, a internet e a timeline, e essa ciclicidade dos dias nos tempos contemporâneos, cada vez mais rápido, não é? Até chegar no GIF. O GIF, que é essa imagem cíclica rápida, ela é o Sísifo, ele é uma espécie de Sísifo. Você está preso ali em alguns segundos. Então, tenho a impressão que os ciclos foram ficando cada vez mais rápidos, e a gente achou que Sísifo era uma boa maneira de falar dessa situação em que a gente está, que parece estar sempre preso em algum ciclo. O ator é sempre um Sísifo, né? Porque o ator de teatro, sobretudo, a gente empurra a pedra e ela nunca fica lá em cima, porque o dia seguinte tem peça de novo e você tem que buscar a pedra lá embaixo. Então, o trabalho do ator é também sempre um trabalho de Sísifo. Você tem que empurrar a pedra, e ela nunca tem um momento que você fala, cheguei, pronto, eternizei. Não, o teatro só existe enquanto a gente estiver no palco empurrando a pedra. Assim que acaba a peça, ela rola ladeira abaixo. Então ainda tem isso, né? Mas ao mesmo tempo é o que torna bonita a nossa profissão. E aí entra o Albert Camus, né, o filósofo francês, que foi quem teve talvez a leitura mais famosa do Sísifo. E ele diz que ele imagina Sísifo um homem feliz. E por que feliz? Porque ele tem uma tarefa, ele tem, nesse absurdo da vida, ele encontrou uma missão, seja ela qual for, né? Por mais absurda que ela seja, mas é empurrar aquela pedra. Enquanto ele empurra a pedra ladeira acima, a vida dele está preenchida. E o ator é também um Sísifo nesse aspecto, né? Um homem feliz, porque por mais que o nosso esforço seja vão, enquanto a gente está fazendo ele, nossa vida está preenchida. E então dá para você ver também Sísifo como um homem feliz, um homem que encontrou no absurdo da sua tarefa uma missão, levar uma pedra ladeira acima. É absurdo, mas enquanto ele está fazendo aquilo, não é? A vida está preenchida dessa expectativa. É muito sutil a diferença entre um, um talento e uma sina, não é? A diferença entre você ter um objetivo na vida e você ter uma maldição na vida. São coisas muito parecidas. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, grandes missões também. E assim, você sentir que você tem que fazer uma coisa é muito pesado, esse fardo. Ao mesmo tempo, é a melhor coisa do mundo, por um lado. Você falar assim, isso que eu tenho que fazer, descobrir, assim, isso daqui é uma coisa que me move, que me atravessa, né? E acho que a busca da vida é meio essa, assim, você tentar entender as coisas que te atravessam. O que te atravessa, não é? Mais do que... Porque às vezes é assim, onde é que eu vou fazer mais diferença? Não é por aí, eu acho. Onde é que eu vou, sabe? Onde é que eu vou ser brilhante? Onde é que eu vou ganhar prêmio? O que eu vou fazer melhor? Eu acho que são perguntas erradas essas. Eu acho a pergunta mais interessante de fazer assim, o que te atravessa, sabe? Qual é a sua sina? O que você sente que te puxa pelo pescoço, assim, e te engaja o corpo inteiro, né? Como que você se sente no teatro? É onde eu me sinto mais em casa, ainda que seja o lugar que mais me apavora, e é isso que eu amo. Né? Ao mesmo tempo, casa é o lugar em que eu descobri minha paixão, e é também o lugar em que minha perna mais treme, mais fica bamba, porque nas outras coisas, assim,
eu comecei, como você falou, no teatro. Tudo que eu faço depois, até escrever, eu escrevo por causa do teatro. Eu comecei a escrever para mim mesmo, no teatro. Eu escrever sketch para festival. A gente fazia festivais de sketch, que tinha muito, nos anos 90, 2000, assim, tinham festivais de sketch. Então, eu escrevia sketch para mim, para meus amigos, e foi assim que eu comecei a escrever. Então, tudo vem para mim por causa do teatro. Então, para mim, essa casa, esse lar, esse lugar em que eu descobri uma paixão e um sentido mesmo para a vida, porque e é curioso, eu vejo isso na pandemia, eu descobri que eu não gosto tanto de atuar quanto eu gosto de teatro. O que eu quero dizer com isso? Atuar em casa, por uma câmera, com outra pessoa na casa dela, com ela com uma câmera, não me comove, sabe? O que me comove é o público, é o terceiro sinal, é o nervoso, é aquele barulhinho das pessoas entrando e você ouvindo da coxia. E mesmo quando eu faço audiovisual, quando eu faço cinema, ou quando eu faço televisão ou internet, o que me comove mais é fazer aquelas pessoas que estão ali no set rirem. Então, até quando eu faço algo filmado, eu penso no teatro, no sentido assim, eu encaro como teatro, sabe? Encaro como um exercício de tentar fazer quem está ali presente rir. Porque a câmera em si não comove ninguém, não instiga ninguém, pelo menos não a mim, né? Então, o que eu mais gosto mesmo é dessa pressão que só o teatro dá, assim, desse revólver na cabeça que o teatro proporciona. Sim. E como que é fazer a peça agora presencial? Porque você fez, né, online. Como que é agora? Ela mudou, assim, ela ganhou outra proporção com a presença do público? Sim, completamente. Eu fiz online e online foi legal para a gente matar a saudade, eu do Vinícius, que eu muito saudade dele e tal. Mas assim, nunca para matar a saudade do público, porque não tem nada a ver. É muito estranho essa coisa de atuar online. Você não sabe quem está do outro lado, você não sabe quantas pessoas estão vendo. Se tem uma, 10, 100 mil, nenhuma, você não faz ideia. E aí perde um pouco o sentido. Então, quando eu subo no palco aqui, vejo aquela plateia quente, aqui tá indo super bem de público, então é uma delícia se ouvir aquele buchicho, aquele blá, 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 aquele gente pra caramba nesse teatro, né? Isso daí é muito muito forte, assim, eu fico muito mexido mesmo com isso, sabe? É muito gostoso. De onde vem a sua motivação para criar, para estar em todos esses projetos? E vem do prazer mesmo de acho que atuar. Tem uma coisa muito engraçada que assim, eu não sei, eu estou pensando enquanto eu respondo, que eu acho que eu não tenho uma resposta para isso. Assim. Mas vem da dificuldade. É curioso que nada disso para mim é fácil, sabe? Eu não sou aquela pessoa que senta, escreve tudo de uma vez e morre de rir e acabou. Sei lá, tem tudo para mim vem de um certo esforço. Assim. Tem um escritor que eu adoro, que é o Jonathan Franzen, que diz que trabalhar criando, né, criatividade, tá, escrever, é um trabalho que parece com um jogo, mas é um jogo com alguém que joga melhor que você. Ele fala, é igual jogar tênis com alguém que joga um pouco melhor que você. Você vai penar, você vai suar, você vai apanhar, você vai perder na maioria das vezes. E as pessoas às vezes acham, né, que atuar ou escrever é legal porque é um jogo no qual você joga melhor do que o outro. Então, você escrever bem é você ganhar a maioria das partidas. Mas não, mesmo quem escreve bem, perde a maioria das partidas. É mais comum você perder. E atuar também é comum você perder. Você tem que estar o tempo todo jogando esse tênis com alguém que joga melhor. Então, acho que a motivação para mim vem muito de não saber, sabe? Tem muito do medo de que vai dar errado, assim, medo de que, cara, acho que isso aqui é algo que eu não sei, né? Eu não conseguiria fazer uma profissão que eu saberia. Assim, tem profissões que você sabe fazer ponto, né? Você vê, sei lá, tem gente que eu vejo assim, essa pessoa sabe fazer isso perfeitamente, você cansa, é muito chato saber fazer alguma coisa. E o que eu acho interessante de atuar é que você nunca aprende, né? Escrever também. Então, para mim, a É o motivação Sísifo. é um cisco, exatamente. É bizarro. A motivação é meio essa, assim, é falhar, sabe? Uhum. Nossa, e você acha que, assim, a gente ouviu muito, né? Ah, a arte salvou a pandemia e como foi importante e tudo mais. Mas falando um pouco
desse lugar político, né, da arte, assim, você acredita que, de fato, na prática, o teatro e as artes no geral podem melhorar o país? Sim, acredito muito. Acredito que não salva ninguém, quem salva é o SUS, né? Quem salvou as pessoas dessa pandemia foi o SUS, foi a vacina, foi os plantonistas, o pessoal todo cuidado intensivo, enfim, sobretudo os médicos, mais enfermeiros e tal, mas para todo mundo que não foi internado, para todo mundo que não pegou o vírus, até para quem pegou e se curou e tal, a arte curou a alma, não é? Ajudou muito a viver mesmo. A arte, em termos de pandemia, ficou muito claro, assim, como ela nos ajudava a viver. A gente passava o dia trancado, mas não sei vocês, para mim, a alegria dos dias mais trancados no lockdown foram as séries que eu vi, foram as músicas, como a música foi companheira também nessa pandemia, né? Estava trancado numa casa, sem poder sair. Você botava uma música e, de repente, aquela casa virava, seja uma casa de campo, se quisesse, podia virar uma balada, podia virar... A música, ela imediatamente cria o ambiente que você quiser. Literatura, então, ela te transporta para outros planetas, né? Eu acho que a arte tem essa capacidade de te fazer sonhar com outro lugar e, assim, transformar o lugar no qual você está. E o Brasil também. O Brasil é um país que a gente não sabe o que ele é, não é? E a pergunta que a gente queria responder também no Sísifo era essa. A gente começou a escrever essa peça quando o Bolsonaro ganhou as eleições. E a gente começou a escrever porque a gente tinha uma dúvida, que é: que país é esse que a gente ama? Porque a gente ama o Brasil. Mas como é que pode a gente amar um país que elege Bolsonaro? Onde é que tem alguma coisa errada nessa equação, né? É o sujeito mais desprezível que eu conheço nesse país no qual eu vivi a minha vida inteira. Eu sou apaixonado por ele, pelo país, por tudo que o Brasil já fez de incrível. Então, como é que fecha essa equação, não é? Será que eu me apaixonei pela pessoa errada? Será que eu me apaixonei pelo país errado? Será que o Brasil não é nada disso que eu imaginei que ele fosse? Ele é só mesmo um lugar de genocídios e chacinas, é isso? Mas a resposta para isso, eu acho que é que o Brasil não é nada. Essa pergunta, essa frase já está formulada errada, porque um país, ele não é nada estanque. Um país não é algo que a gente descobre, ele é algo que a gente inventa. Então, o Brasil está em disputa. E não é nem o meu país, nem o do Bolsonaro. Ele é algo que ele é um vir-a-ser, né? Ele é algo que a gente ainda precisa inventar. E é para isso que serve a arte e a cultura. Serve para sonhar com o país, serve para inventá-lo. Então, quando a gente faz uma peça de teatro, a gente une 500 ou 1.000 pessoas, ou 20 pessoas dentro de um mesmo espaço, a gente faz um país, a gente inventa um país. Essas pessoas formam laços que é o que a gente mais precisa hoje no país. O que eu mais sinto falta no Brasil, o que o Brasil mais precisa hoje é laço mesmo. São laços que unam as pessoas, já que a gente está tão separado. E o que a cultura faz precisamente é criar laços. Quando as pessoas vão ver uma peça de teatro, elas se irmanam enquanto plateia, mesmo que elas não se conheçam. Elas riem ao mesmo tempo ou choram ao mesmo tempo. Isso faz delas um mesmo indivíduo, uma mesma pessoa. Elas lembram da condição delas de ser humano, que é a mesma, a condição delas de brasileiros, que é a mesma, de tudo que elas viveram juntas mesmo sem se conhecer. Então, quando você vê uma peça junto com uma pessoa ao seu lado, vocês riem ao mesmo momento, você lembra que você é um ser humano que compartilha muito mais coisas com os outros do que parece, do que pensa. Então, a arte, ela serve para mim, sobretudo, para isso, para lembrar que nós somos muito mais parecidos do que a gente pensa e que existem muitas pontes entre nós que podem ser feitas entre seres humanos e entre brasileiros mais ainda. Então, para mim, essa é a função do teatro, é fazer o que a gente mais precisa hoje no país, que é juntar, sabe? Criar laços e reunir, comover as pessoas. A gente foi meio proibido de sonhar um pouco, não é? Um dos problemas do mundo atual, Bolsonaro junto com o aquecimento global e tal, é que a gente cancelou o futuro. O futuro foi cancelado, o sonho foi cancelado. E não nos é nem mais permitido sonhar, porque o sonho virou uma coisa virou um privilégio, não é? Como é que você vai sonhar? Não vai ter futuro mais nada. E sem sonho a gente não vive. E sobretudo nós artistas, né? Nossa profissão é sonhar. Tem o Krenak uma vez
foi uma coisa bonita, que assim, ele, quando ele foi chamado para uma palestra, ele perguntaram assim, o que você vai falar, já sabe? Ele falou, não, eu ainda não sonhei com isso. Como assim? Eu preciso sonhar com o que eu vou falar. Se eu chamo uma palestra, eu não vou falar. Ele busca e ele precisou sonhar, e ele perguntava antes de dormir para o sonho, para saber o que, que ele ia falar na palestra, porque a profissão dele não era falar, era sonhar. E é bonito isso. Ele diz que a profissão do pajé, por exemplo, numa nação indígena, né, ela é ligada ao sonho. Ele é um profissional do sonho. Ele não sabe, não é ele que sabe as coisas, é o sonho. Então ele pergunta para o sonho e o sonho responde. E eu acho que a nossa profissão de artista também é um pouco essa. Não tem a ver tanto com a nossa pessoa, com o nosso corpo, com a nossa sensibilidade, tem a ver com o nosso sonho. Se a gente perder a capacidade de sonhar, a gente não é nada, né? Então, eu acho que a gente tem que lembrar disso e confiar no nosso sonho. Não no sentido de sonho que tomou na nossa sociedade, porque a gente hoje, quando fala de sonho, muitas vezes é o sonho de consumo, né? Ah, qual é o seu sonho? Meu sonho é viajar para a Rússia, conhecer tal, comprar tal. Não, não tem nada, é o contrário disso. Eu falo, sonho é o que tem, é mesmo o produto do nosso inconsciente, é perguntar para ele, assim, é o sonho literal mesmo, é deitar à noite e conversar com o seu inconsciente, porque ele sabe mais do que você, muitas vezes. Então, conversar com ele é também conversar com uma sabedoria ancestral, né? Eu acredito nisso, embora seja completamente ateu, eu acredito que a gente tem contato com nossa ancestralidade nos nossos sonhos e no teatro também. Então, embora seja completamente ateu, eu peço licença para entrar no palco, às vezes assim, agradeço, e não sei nem a quem, mas, sabe, rezo quase antes de entrar, e agradeço depois, porque eu acho que tem uma coisa ritual no teatro que é muito bonita, que a gente perdeu um pouco na vida, né? Então, eu acho que isso é outra dimensão que eu gosto muito do teatro. Ele é sempre, em alguma medida, religioso, porque você está sempre se conectando com alguma força, está invocando pessoas que não estão lá. Então, nada é em vão no teatro. Quando a gente fala uma palavra, está evocando ela. E eu acho que isso é algo que a gente perdeu um pouco na vida. Ir ao teatro também tem essa função, eu acho, sabe? Participar de um ritual. Num tempo em que cada um está muito individualizado. Porque a gente hoje, no mundo de hoje, as narrativas são individuais. Você está no seu celular, vendo uma timeline que é feita sob medida para você, que o algoritmo desenhou aquilo ali para você. Então, o celular de cada um está contando uma verdade e uma história. No teatro, você está tendo uma experiência coletiva, assim como no estádio, assim como no Coliseu antigamente, no anfiteatro. São experiências coletivas que a gente está perdendo hoje em dia. Ninguém mais vai muito ao cinema, por exemplo, que era uma experiência coletiva. Não se assiste mais novela, que era, querendo ou não, uma experiência coletiva. E a humanidade, ela existe quando as pessoas começam a se reunir em volta de uma fogueira e ouvir uma mesma história. E aí nascem os povos, né, as línguas, os mitos, as nações, tudo nasce por causa dessa fogueira em torno do qual os seres humanos começaram a se reunir. E o teatro é essa fogueira ancestral, que é fundamental para a humanidade. É fundamental que a gente compartilhe histórias, mitos, narrativas, verdades. Então, eu gosto muito de teatro também por isso. Eu tenho a impressão que a gente está reencenando um ritual de origem da humanidade. O que o teatro te ensinou de mais importante? Acho que a viver o presente, mais do que nunca, a presentificar através do corpo a vida. Porque a gente hoje está sempre em outro lugar que não aqui, né? E quando eu digo outro lugar, é o celular, ele te leva para China, para todos os lugares. Você vê uma timeline, você vê, um está na praia na Bahia e o outro está trabalhando, e você viaja para aqueles lugares e você não está mais aqui. O celular te tira o tempo todo daqui e do agora também, porque você fica vendo fotos de antigamente ou planejando, comprando o que você vai fazer, né? Então, ele te tira muito do momento e do local que você está. E o teatro só existe quando tanto você quanto a plateia estão compartilhando o mesmo espaço-tempo. Então, o que o teatro mais me ensinou é do prazer de estar
no mesmo local, no mesmo tempo que outras pessoas. Isso é lisérgico. Eu recomendo. É uma experiência realmente muito gostosa quando todo mundo está no mesmo lugar. É difícil hoje em dia, né? Você vê, quando eu observo hoje, numa mesa de bar, de amigos, é tão comum que cada um esteja no seu celular, né? E às vezes até não estão no celular, mas a conversa, às vezes cada um está falando, tá no momento, um está lembrando, um preferia. Porque mesmo quando você não está olhando no celular, o celular te põe na constante angústia de não estar onde você está, sabe? Então, você deveria estar na festa que você viu a foto mais cedo. Você deveria estar de férias, como você viu que seus amigos estão. Você deveria estar tendo filho, caso você não tenha. Você deveria estar com a sua filha, caso você tenha e não esteja. Você deveria estar... Ele te dá a impressão de que você deveria estar em outros lugares. Ou mesmo quando você não está necessariamente olhando para o celular, você está talvez pensando naquilo que você olhou, com inveja, ou com saudade. Então, o celular, para mim, ele é um dos causadores desse problema, que é a falta de presença. E o teatro, para mim, é um lugar em que se exercita a presença no máximo possível. Mas quanto melhor um ator, mais presente ele está. Então, para mim, o grande exercício de atuar é presentificar e tento levar isso para a vida.